Olha, a maior parte das pessoas treina dessa maneira aqui, que eu acredito que na verdade é a maneira errada. Eu vou apresentar nesse vídeo uma outra técnica, um outro método de treinamento tático, para que vocês aguçem a visão tática de vocês, que eu decidi nomear de BRCA, que significa basicamente a base, o B de base, R de reconhecimento, C de cálculo e, por último, A de aplicação. Quando a gente finalmente pega todas essas etapas e aplica, de fato, para melhorar a nossa visão tática. O método que as pessoas utilizam em geral, que a maior parte das pessoas usa para treinar a sua visão tática, é esse daqui. Deixa eu aumentar a tela aqui um pouquinho para que fique melhor. Tá, aqui eu estou no Lichess, que é o site que eu recomendo para que vocês façam os táticos de vocês, e que eu acredito que seja muito melhor do que o chess.com, na medida em que esses táticos aqui, eles parecem estar bem mais próximos da realidade que eu vejo nas partidas, então é muito melhor. E outra, eles são gratuitos também. Enquanto no chess.com vocês vão ter que pagar alguma coisa para fazer uma quantidade maior de táticos. Beleza. Bora começar aqui pelo que o pessoal faz. Qual é a nossa recomendação em relação à recomendação usual, dada por jogadores mais experientes, para que a gente faça o... para que a gente, no caso, treine os nossos táticos? É uma técnica chamada, né, de lances candidatos. Então, a gente vê um puzzle desse aqui, por exemplo, e a gente procura por lances candidatos. O que que são lances candidatos? São lances que a gente vai selecionar e que possuem um certo potencial de agressividade. Então, lances que atacam peças, lances que dão cheque ou que ameaçam checkmate, e lances agressivos no geral, certo? A gente vai procurar esse tipo de lance para selecionar. Eu ainda não estou falando da técnica do método que eu nomeei por aquele acrônimo, tá? Ainda a gente está falando do que o pessoal em geral usa. Então, bora procurar por esse tipo de lance aqui. Então, a gente vai selecionar um por um. Lances candidatos. Esse daqui é um lance agressivo, eu tomar esse peão com essa torre. Tomar com a dama também é, então um lance interessante. Tomar o cavalo também é, talvez. Tudo aqui é lance interessante para a gente, mas a gente tem que selecionar os três que potencialmente são mais agressivos aqui para que a gente calcule cada um por vez. E dentro desses lances, a gente também calcule as variantes, tá? As respostas do adversário. Eu vou colocar aqui na prática para que vocês vejam como que funciona a situação. Tá, escolhi esse, vou escolher esse daqui como lance candidato, esse daqui também como lance candidato, tá? Então, torre tomar o peão, perdão, a dama tomar o peão, torre tomar o peão. Bora tentar ver mais um aqui dentro disso. E a gente tomar aqui o cavalo. Eu sei, talvez alguns digam, mas a dama vai tomar. A gente não está prestando atenção nisso ainda. A gente não quer o cálculo, a gente quer selecionar esses lances potencialmente agressivos. E então é por isso que a gente seleciona esses, tá? Esse aqui, esse e esse. São os três que eu vou selecionar. Caraca, fiz o lance sem querer, mas ok. Não era o correto, aliás, claro. Bora calcular primeiro esse daqui, que é o mais agressivo. Eu tomo, ele sai, e aí eu posso fazer o quê? Eu posso tomar a torre dele, né? Se ele sair. Ele tem outra resposta? Quantas respostas ele tem aqui? Eu tomo com a dama, esse peão de F7. Ele não pode vir para cá, porque a dama está atacando esse local. Ele vem para cá ou para cá. Ok? No momento que ele vem para qualquer um desses locais, eu tomo aqui. Mas, claro, vocês devem observar a resposta do adversário. Então, depois que eu tomei, ele saiu para cá, por exemplo. Eu tomei, ele saiu para H7, e aí eu tomei a torre bem aqui. E tem um lance agora que me dá mate aqui, isso aqui é importante da gente ver. Ora, ele tem cavalo F2, cheque. Se eu movo o rei para cá, né, ele vai fazer isso. Cavalo H, vocês podem pausar, tá? Se estiver difícil de ver. Cavalo H3, cheque. Duplo, porque a dama tá bem aqui dando cheque no rei também. O meu rei, ele vai voltar para cá. E aí, ele vai fazer dama G1, cheque. A única solução é tomar com a torre. Torre toma G1. E aí, cavalo
F2 mate. Então, acabei de levar um mate aqui nessa situação. Então, se eu faço isso, ele sai para cá, eu faço essa, eu tomo mate. Ok? Vamos ver outra opção. Eu tomo aqui, ele vem para cá. Certo? Eu tenho outra coisa aqui interessante. Eu posso fazer dama H5 dando cheque nele, novamente. E aí, a única opção é que ele volte para cá. Quando ele volta, eu venho e tomo a torre dele. Só que agora a situação é diferente. Porque antes ele estava tomando cheque. Digo, ele não estava tomando cheque, agora ele está. Portanto, ele não tem o tempo de fazer aquilo ali que eu disse. Né? Vocês podem verificar as outras variantes, mas eu vou tentar acelerar aqui para mostrar para vocês o método que vai ser útil na jornada de vocês, tá? Mas é basicamente isso. Então, eu tomo, ele sai, cheque, ele volta, dama, toma, E8, dando cheque, eu ganhei uma torre de graça. Ok? Depois eu me ajeito aqui. Então, é isso aqui. Ok. Ele sai, cheque, e aí ele nem voltou, né? Eu nem considerei essa variante, aliás. Mas como o cavalo veio para cá, aquele risco, né, daquele checkmate, ele acaba cessando. Então, eu venho e simplesmente tomo a torre dele aqui. Ok? Esse daqui é o método que a gente faz tradicionalmente. Só que qual o problema desse método? É porque a gente acaba desconsiderando um fator primordial para o reconhecimento dos táticos e, de certo modo, como o nosso cérebro funciona, tá? Porque a gente não quer, durante as partidas, ficar selecionando lances, candidatos. Não, a gente quer ver a coisa já imediatamente. E é assim que os grandes mestres veem, aliás. Eu já vi, acredito que poucos ensinando da maneira que eu vou ensinar agora, mas muitos deles ensinam essa técnica para que a gente treine. Que é estranho, ao meu ver, de certa maneira. A gente não quer fazer isso. Imagina, você está lá na partida, você tem que racionalizar em qual momento que você vai achar em qual momento que você vai estar para que você selecione esses lances candidatos e você não tem um rumo direcionado. E aí que nasce o problema, né? O que seria muito melhor para a gente? Que a gente treinasse o reconhecimento dos padrões táticos, tá? E a gente não tivesse que fazer todo esse procedimento e que fosse muito mais fácil para a gente, que a gente já desde o início tivesse uma certa direção, que não fosse a disposição das peças, é, digamos que aqui seja uma partida, né, a disposição das peças e tendo possibilidades agressivas, né, de tomar um peão ali, dar cheque, blá blá blá. Não, a gente vai perder muitas coisas se a gente ir somente por esse caminho. O método que eu mostro aqui, o BRCA, tá? Ele é um método que talvez a gente aplique durante a prática do xadrez inconscientemente, mas eu acredito que vale a pena que a gente ressalte ele de forma consciente. Então, bora lá. O B, o que que significa o B, primeiramente? Bora, aliás, testar no mesmo tático, tá? A gente estava bem aqui, né, pessoal? É bem aqui. Primeira base. O que significa base? É necessário que para que você seja rápido, para que você encontre as situações táticas no jogo, que você tenha um repertório de situações, de disposições de peça na sua mente que remetam a algum padrão. O que eu quero dizer com isso? Tem, por exemplo, o padrão do mate de gaveta. Você tem que ter isso guardado na sua mente, tá? Você tem que ter o que a gente chama de tema tático, basicamente. Você vai ter um tema tático guardado na sua cabeça. É isso que eu quero dizer com base. Portanto, é necessário que você conscientemente veja quais são os temas táticos que estão presentes aqui e que você treine eles, tá? Primeiro você vai treiná-los, aí você vai ficar bem fixo na sua cabeça de qual o tema tático, tá? O que caracteriza ele durante as partidas. E aí sim, você nas partidas vai buscar conscientemente os temas táticos de garfo e vai ficar mais claro o que eu estou dizendo, tá? Se você não está entendendo, tenha paciência, mas você vai entender. Já já. Você tem o tema de garfo, você tem o tema de cravada, tá? Você tem o tema de duplo, que envolve garfo também, mas
é mais abrangente. Você vai ter uma quantidade muito grande de temas que você vai ter que treinar individualmente, basicamente. O Lichess, ele está aqui para isso, porque ele vai te fornecer a base necessária para que você ganhe esse conhecimento e aplique nas partidas. Aqui, nessa situação, nesse tático, e eu já vou falar como vocês treinam, tá? Mas eu já vou aplicar aqui para vocês verem. A gente vai pensar o que que compõe aqui de padrão tático. Bem, primeira coisa, a gente tem, tá? A gente nem precisa imaginar os lances ainda, para falar a verdade. O que que tem? Primeiro, isso aqui é um padrão característico de cavalo, dama. Tô falando do adversário agora. Aqui, desse jeito, nessa disposição, tá? E se vocês não estão entendendo ainda, se acalmem. É uma questão de vocês acostumarem o cérebro de vocês a verem isso. Essa disposição de peças, o cavalo vindo aqui para F2, a dama estando numa diagonal aqui, tá? E apontando para cá, para G1, é um padrão de mate. Imediatamente eu começo a raciocinar em cima desses padrões. Como vocês viram ali quando eu estava fazendo, quando eu estava utilizando o outro método, né, que é o método mais comum que as pessoas utilizam. Aqui a gente tem depois da base a gente tem um reconhecimento. O que é o reconhecimento? Primeira base é o treinamento e tal, a gente fortifica as nossas memórias de padrões, tá? Então a gente vai treinar em situações variadas, diversos temas táticos, em situações variadas, porque a gente quer saber quais são as propriedades de cada um daqueles padrões, para a gente ver durante a partida e começar a calcular em cima deles. E posteriormente a gente vai fazer o reconhecimento disso, na partida mesmo, buscando o que está na nossa base durante a partida. Quando você acha e reconhece esse padrão, por exemplo, aqui, eu reconheci, você vai e usa o cálculo. Claro, ele tem que ser usado em algum momento. Então, se fosse a vez das pretas aqui, o que eu poderia fazer? Isso. Eu já começo a calcular em cima do padrão que eu já achei. Eu não tô vendo lance candidato, eu nem precisei fazer isso, porque eu tô vendo o padrão, tá na minha cara aqui. Estão entendendo? É melhor começar por aqui do que você começar de forma perdida, sem uma bússola para seguir, de fato. Você vai ver um monte de lance candidato, vai calcular isso. Você tá perdendo tempo, cara. Não é isso. Não é para isso a tática, entende? Não em todos os momentos, no caso. Aí, se fosse a vez das pretas, cavalo F2, né? A torre poderia tomar, mas digamos que não tome. Cavalo F2, a única solução é rei G1, certo? Cavalo H3, aí o cavalo tá dando cheque aqui, a dama também, cheque duplo, o rei só pode vir para cá. Quando o rei vem para cá, eu pego a minha dama e taco aqui. A única solução é torre toma G1. E aí, cavalo que tá bem aqui vem para F2 e é mate. Isso eu fiz em cima de um tema tático. Eu calculei de uma forma que a gente realmente está vendo alguma coisa, que a gente está seguindo um caminho, que é um caminho muito mais determinado, ao meu ver, do que você ficar escolhendo diversos lances candidatos. Então, prestem atenção, decorem. BRCA, BRCA, B de base, R de reconhecimento, C de cálculo e, por último, A de aplicação. Calculei, vou aplicar. Beleza, é isso. Então, aqui, especificamente, bora ver. A gente pode ver o seguinte, né? A gente tem uma torre e uma dama apontando para ali. E uma torre ali do ladinho. O que que eu já vejo? Tema de duplo, obviamente, porque aquele peão, né, de F7, se a minha dama tá ali, eu tô atacando o rei e a torre ao mesmo tempo. Aí eu calculo em cima desse padrão. Viram que se tornou muito mais fácil? Eu nem precisaria estar calculando, dama tomando isso aqui, a torre tomando aqui. Não, porque não faz sentido. A dama atacando aqui, ela dá um duplo na torre e no rei. Padrão de duplo. Aí eu usei a minha base de conhecimento, tá? Que já está treinado. Para vocês talvez seja difícil de ver, mas para mim que já estou treinado e treinei isso aqui, eu já vou mostrar como treina para vocês. Para mim tá fácil. Eu já vou direto nisso. Entendem?
E como que funciona? Eu vou vir aqui no Lichess, vocês vêm aqui, ó, Puzzles, e aqui vocês vêm e Puzzle Themes, tá? Para vocês verem os temas táticos. Quais que eu recomendo vocês treinarem, né? Vocês têm que ter uma base, senão nada adianta. É necessário que vocês tenham base. Para isso é necessário que vocês vejam os temas táticos, tá? De garfo, principalmente. Vocês estão vendo aqui o número que se repete aqui. O número de vezes que o tema se repetiu durante as partidas do Lichess, 798.509. Além disso, outro padrão muito comum é de cravada, tá? Pin aqui. Esse daqui também é bastante comum, eu acredito que vale a pena vocês treinarem isso aqui, tá? Eu acredito que nem tenha muito aqui, na verdade, porque talvez o algoritmo do Lichess não tenha captado e tenha categorizado Capture the Defender, né? A gente capturar o defensor, remoção de defensor. Talvez o Lichess tenha categorizado puzzles desse tipo em outra coisa que se ressaltou mais, por exemplo, duplo, digamos. Porque eu vejo nos outros aqui também tem isso. Então esse número aqui talvez seja falso, tá, pessoal? Vale a pena. Pensem comigo, tá? Eu quero que vocês treinem Capture the Defender, remoção do defensor. Eu quero que vocês treinem garfo. Eu quero que vocês treinem cravada. E eu quero que vocês treinem também o que mais que é legal? Discovered Attack, tá? Discovered Attack. Na verdade, vocês podem treinar tudo, mas esses aqui são os principais que eu estou dizendo para vocês. Ataque descoberto. Bora aqui na captura do defensor, tá? Digamos que vocês estão aqui treinando, vocês querem primeiro o B, do BRCA. Vocês querem a base, então vocês vão usar o Lichess para que vocês consigam visualizar esse tema e treiná-lo em diversas situações distintas. Mas vocês vão buscar aqui o que caracteriza o tema, tá? Vocês têm que fazer isso conscientemente, cara. Senão não faz sentido. Porque se uma peça estiver numa outra posição lá errada na partida, não tiver do jeitinho que vocês veem nos táticos, porra. Entende? Se vocês não treinaram conscientemente isso aqui, vocês não vão ver uma peça. Vocês também têm que criar durante a partida, tá? Esses padrões. Então, uma peça estando no lugar, vocês já pensam, vocês têm que imediatamente visualizar, eu posso criar esse padrão tático aqui. E aí, é desse jeito que tem que ser o treinamento. Tá aqui. A gente está pensando na base, então a gente vai treinar conscientemente aqui, pensando o que caracteriza Capture the Defender, né? A captura do defensor. Significa remover a peça, tá? Eu vou resumir para vocês. Tem uma peça que está sendo defendida por outra e portanto vocês não podem tomar. Vocês podem desviar essa peça, vocês podem tomar ela com outra peça e aí essa outra peça fica sem defesa, vocês vão lá e tomam ela, comem ela. É isso. Aqui, olha, o que vocês podem pensar, né? Aqui, estão vendo a posição? Não quero que vocês pensem em lance candidato, não quero, de jeito nenhum. Vão pensar nos temas, tá? O tema aqui. Peguem a discursividade aqui também, essa explicação, e vejam para que vocês entendam bem. Mas a gente vai pensar em captura do defensor aqui. Então tem uma peça que está sendo defendida por outra. Tem? O cavalo está sendo defendido por essa peça, né? É o único que está, né? Vamos ver. É. Mas aqui eu já imagino, ó, tá? De certa forma, tem uma interseção aqui, intersecção. Eu não estou nem calculando, tá bom? Mas eu sei que o cavalo aqui, com o meu cavalo preto bem aqui, eu vou ter um tema de garfo, tá? É claro que o cavalo pode tomar aqui, né? Se eu fizer isso, o cavalo pode tomar. Mas eu vou ter o tema de garfo. Tá? Imagine que isso aqui fosse um bispo e eu pudesse tomar isso aqui, eu estaria dando um duplo, né? Um garfo. O meu cavalo no rei, porque tá dando um cheque. Isso aqui é um padrão. E pronto. Então o que é que eu posso pensar com isso, ora? Agora eu vou pro cálculo, né? É isso aqui. Esse aqui, ó, eu reconheci o padrão, agora eu vou pro cálculo. Essa peça aqui, não tem jeito. Tá? A coisa tá nela. Então, eu tomo, a dama vai tomar e eu já sei. Tema de garfo. Estão entendendo?
Por mais que tenha se misturado aqui. Vê se mistura, assim. Mas só de eu ver esse tema, eu já sei qual é o lance. Entendem? Então, B, eu tenho a base, eu estou treinando na base aqui. E estou já utilizando o método no treinamento de tático, que eu vou usar também durante as partidas, tá? Só não a parte da base, porque na partida você não vai estar treinando, já vai estando na aplicação. E, portanto, partindo agora do R, vai fazer o reconhecimento. E aí todo o restante das etapas vai ser RCA. Então, reconhecimento, cálculo e aplicação. Beleza. Então, agora tá óbvio aqui, né? Eu tomo, ele toma, e é isso. Por conta do tema de garfo que eu observei. Aí vocês vão treinando assim. Vou calcular alguma coisa? Não vou, cara. Eu não vou calcular nada. Primeiro tema que eu vejo aqui, cravada, né? Pô, a torre tá bem aqui. Você vira que eu bati o olho. Então façam, reconheçam cada tema e até é legal que vocês busquem um tutorial inicial de cada tema tático, tá? Com uma posição ainda melhor. E depois que vocês associem nos outros puzzles. Então pensem no máximo de temas táticos que vocês conseguirem aqui. Ok. Tem esse tema tático. Tem o que mais? Tem essa peça aqui que está mal defendida. Ora, né? Esse aqui é o que a gente quer, né? Captura o defensor. Eu calculei nada praticamente. Calculei nada. Essa peça está defendendo essa. Eu tomo aqui e tomo a peça aqui. Entendem? É isso. Então vocês vão pegando essa base. Eu já estou pegando a base aqui, na verdade, né? Vejam os exemplos iniciais do que é cada tema tático. E aí vocês fazem o que eu estou fazendo. Aqui, qual tema tático que eu vejo? Vocês vão buscar isso na partida, tá bom? Primeira coisa, pô, tem uma torre bem aqui, né? Se eu tomar essa torre aqui, eu tô dando cheque, tá bom? Ok? Preste atenção nesse tipo de padrão. Se eu tomo isso aqui, tô dando cheque também no rei, né? É isso aí. Eu não sei explicar muito bem, até porque as coisas ficam meio intrincadas na nossa cabeça, a gente não consegue explicar. Porque é um mecanismo que às vezes é um pouco meio que tão abstrato que é difícil a gente explicar da maneira mais precisa, né? De uma maneira exata, descritiva. Mas eu sei simplesmente que vai ser esse lance aqui, cara. Não tem como não ser. Porque tem uma torre aqui atrás, eu sei que vai ter alguma coisa a ver com isso, praticamente. Então bora calcular já. Mas vocês vão pegar isso aí. A gente está mexendo com umas coisas abstratas, mas você tem que pegar através do treino. Então, eu vou tomar, tá? Ele vai tomar. Ele não pode tomar. Por quê? Tema da cravada, cara. Vocês estão vendo? Tema da cravada. Então, a dama vai ter que tomar aqui. Vocês entendem? Mas lembra, eu falei que tem uma torre ali. Eu tô ressaltando outro padrão, outro tema tático aqui. Eu vou dar check ali. Então, bora pensar. Torre toma D3, tá? E aí, qual a única solução? Bem, se ele toma meu bispo aqui, pô, eu vou tomar a dama dele. Ele vai tomar minha dama, eu vou tomar a torre dele aqui. Vocês estão vendo? Se vocês não estão enxergando, tenta pausar e seguir o que eu estou fazendo. Aqui eu vou tomar, tá? A gente está calculando. Se ele toma aqui, eu vou tomar o bispo. Cheque, tá? Cheque. E aí, qual a única solução? Tem que mexer o rei ou tomar. Se ele toma aqui com a dama, ora, eu tomo aqui com a minha dama, no fim, como eu disse. Estão vendo? É isso. Aí eu tomo, perdão, até besteira aqui, na verdade, né? Porque o que acontece? Se eu tomo aqui, tá, ele toma e tal, mas fica igual. Basicamente fica igual. Mas ainda tô melhor aqui, tá? Mas, bem, se eu tomo aqui, tem uma da cravada. Então, ele toma aqui, e aí o bispo tá aqui, né? No caso, ele vai ter que tomar de torre, porque como eu falei, tem uma da cravada. Então, ele vai tomar de torre. E aí, eu vou tomar aqui. Tema do duplo.
entendeu? Tema do duplo. Então você já poderia imaginar isso aqui. Na verdade, eu fui moleque, porque eu não imaginei isso. Mas eu tenho que ver que se tem uma peça aqui e meu bispo tá aqui, eu tô dando duplo no rei, agora é de bispo, né? E a peça que tá ali. Vocês têm que pensar desse jeito. Então, aqui só pode ser esse lance. Eu tomo, tô dando duplo. Pá, fiquei com peça a mais, tá? Aqui, qual o tema que eu já vejo imediatamente? Bem, o que que eu posso fazer? Deixa eu só enxergar. A gente não quer calcular aqui, como eu disse. A gente não quer calcular. Então, hum, deixa eu ver. Eu vejo um tema aqui se tivesse um cavalo aqui, né? Estaria dando duplo no rei, na torre. Tá, mas isso aqui tá muito longe do que a gente quer por enquanto. E a gente tem um tema aqui, principalmente, né? Que é qual? O beijo da morte. Então, a dama aqui, um peãozinho sustentando ela. E é mate. Ora, então eu vou pensar em cima desse tema tático. O que que eu posso fazer? Olha que interessante. Torre H5, pô, né? Porque a gente tá atacando a dama, a gente vai desviar. É moção de defesa. E aí eu vou poder dar esse beijo da morte. Certo? É isso, eu não tô nem calculando, praticamente. Só vendo, não tô nem calculando. E aí, claro que ele não deixa, né? Mas aí eu tomo, ele toma, pá. Outro tema, né? Que, aliás, eu vi, só que eu não quis dizer, tá? Confia. A dama aqui, a gente tá... Tem uma pilhazinha de peças aqui e a gente tá atacando. Esse aqui é um tema tático também, não sei o nome, mas é um tema tático. Então preste atenção, busquem por temas táticos. E aí, tudo se complementa aqui. Aqui, ora, eu já tenho esse daqui, né? Torre E2, estou atacando esse peão. Mas ok, bora pensar aqui direito, certo? Bora pensar direito. Outros temas táticos, bora ver. Hum, tá. Beijo da morte, eu já imagino o beijo da morte aqui, porque vocês estão vendo que eu estou prevendo o tema tático já, né? De certa maneira. Se meu peão tá bem aqui, em H3, e o rei tá aqui, né? Se afastou, o beijo da morte aqui, cada uma, mas tá muito longe. Vou pensar em outra coisa. Bem, a gente tá quase dando mate nele, né? De certa forma, só falta essa torre aqui. Então, esse aqui eu sei, pô. Isso aqui é um tema, chega próximo, né, de um tema de mate. A gente não pode fazer isso aqui. Então, eu tô vendo e tô calculando. Tô vendo o tema e tô calculando. Eu tô vendo alguma coisa de especial aqui, aliás, que tem a ver com a defesa dessa dama, né? Tem a ver com o tema, aliás, capture o defensor. Porque se esse peão não tá aqui, eu tomo a dama. Como que eu posso tirar esse peão daqui? Aí eu começo a calcular. Torre 2, rei H1, e aí? Olha, eu tomo a dama, ele toma e eu tomo a torre aqui. Estão vendo? Tudo por conta desse bizu, né? A gente vê o tema tático antes. A gente, com a nossa base de conhecimento, eu já tenho uma base maior, mas vocês vão treinar fazendo isso aqui que eu estou dizendo. Tentando enxergar o máximo de temas táticos que vocês conseguirem e calcular em cima deles. Por quê? Porque é muito melhor do que vocês, durante a partida, buscarem diversos lances candidatos para ver se tem tático ali. Não, cara. Vocês estão vendo ali, tem um tema tático, tá te dizendo, agora é a hora de calcular, tem um tema tático ali. Você vai calcular rapidinho, tá? Você faz rapidinho isso aqui. Aí eu tomo aqui, vou ter que tomar. Tô aqui do outro lado. Aqui, cravada, tema de cravada, tá? Outro tema aqui, né? É um tema de potencializar, cravado, não sei como é que se diz, tá? Se a dama tiver aqui, o bispo tiver aqui, bem aqui, né? A gente tá potencializando essa cravada, mas acho que não é isso, tá? Deixa eu ver outro tema. Sei lá. Deixa eu ver. Bem, a dama tá bem aqui, né, cara? Tipo, ela tá sem defesa, né? Peça sem defesa, peça sem defesa, peça que a gente diz, ela tá meio solta, né? Peça solta é uma coisa, é outro tipo de padrão, de certa maneira, que tá relacionado a essa questão de temas táticos. Então, tem uma peça solta que talvez tenha a ver com isso. É porque se meu bispo sai daqui, sei lá, dando cheque, de alguma forma, aqui não dá, né?
Eu tomo a dama dele. Mas bora ver. Então, nisso aqui, eu tomo, ele toma. Agora eu tô calculando em cima dos temas táticos que eu tô vendo. E aí eu já vejo, pô, tema de garfo. É isso, eu não tô calculando. Tema de garfo aqui, né? Aliás, é relacionado a essa cravada, esse tema de cravada, né? Digamos que eu fizesse assim não é produtivo aqui nessa situação. Mas se eu tomo, ele toma, eu tenho essa. Aí ataca a dama dele e o bispo que tá bem aqui ao mesmo tempo. Mas o bispo tá defendido. Então eu vou tomar o cavalo, remoção de defesa. Eu tô vendo que tem uma peça defendida ali por outra peça e que essa outra peça pode ser tirada do jogo. É isso, aí eu tomo o bispo dele aqui. Estou vendo? Tema tático. Tema tático, é isso. Agora, é claro que se ele não tomar, que se ele tomar de peão, eu tomo a dama dele. Então é aquele tema que eu tô falando para vocês. Peça solta. Eu vou tomar, eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou tirar a defesa, pronto. É muito mais produtivo. Qual outro tema? Pô, imediatamente tema de garfo aqui. Tema de garfo, cavalo aqui. Isso aqui é um tema clássico, né? Esse garfo aqui que fica aqui no caso em C2, nessa situação, atacando o rei e a torre. Então, eu vou pensar em cima desse tático, desse tema tático. Se eu tomo aqui, né? Ó, eu nem precisei calcular, cara. Eu sei, eu vou ter que tomar isso aqui, porque ele vai tomar a dama, eu vou ter essa. Viu? Tudo com base no tema tático, não precisa calcular. Eu sei, eu vou ter que tomar aqui, ele vai tomar o cavalo, eu vou jogar em cima daquele tema tático, né, que eu tô falando. Cheque aqui, mas eu tô dando cheque na dama também. Vocês estão entendendo? Basicamente isso. Vocês vão fazer isso com. Acho que tá bom de exemplos aqui, aliás. Vocês vão fazer isso com esses temas que estão aqui, né? E, aliás, outros temas táticos importantes é que vocês são aqueles que têm a ver com mate, né? Então, temas de mate. Vocês vão procurar aqui Anastasia's Mate, né? Tema de mate da Anastácia. A backhand, que é muito importante, tá? Que vocês treinem isso aqui também. Também, deixa eu ver outro, que é bastante interessante. Vocês veem aqui por meio da frequência, né? Eu não sei o nome de cor deles, mas aí aqui vocês vão treinar, tendo em vista também esse mesmo princípio, então de vocês verem o tema tático primeiro, certo? Vocês vão treinar assim. Aí na partida vocês jogam daquela maneira, certo? Então, BRCA. Base, vocês têm que treinar a base de vocês, então treinar, resumindo. Um tema tático específico em diversas situações diferentes, e isso daqui o site do LeadChat vai ser útil para que vocês façam isso. Além disso, o R, que é o reconhecimento, então vocês vão jogar com base nesse princípio e fazer os táticos também com base nesse princípio. Então, em reconhecer o máximo de temas táticos que vocês verem ali, tá? E o que compõe eles também? Eu estava explicando, por exemplo, eu sei que tem uma peça aqui que defende essa, que é uma propriedade desse tema tático. Vocês podem considerar como uma propriedade do tema tático de captura o defensor, certo? E, no caso, o cálculo, né? BRCC de cálculo, vocês vão calcular em cima do tema tático. E aí vocês vão aplicar. É basicamente isso, tá? E eu acredito que seja muito mais efetivo do que a gente ficar buscando lances candidatos, tá? Acredito que seja muito mais efetivo porque sempre tem um tema tático por trás da coisa, entende? Sempre tem um tema tático. Vocês vão tentar primeiro isso durante o treinamento de vocês. Numa situação específica, claro que você vai ter que calcular diversos lances candidatos quando você não encontra realmente nenhum tema tático, mas aí é aquele processo, né? Qual a diferença? Em um procedimento, você está antes calculando para que depois você veja o tema tático, tá? E às vezes você nem vê aqui o padrão envolvido ali. Você simplesmente vê o tático, mas não vê o tema, tá? Você mais não vê o tema. Agora, nessa versão, nesse método, você vai pegar antes do cálculo, você vai ver o tema tático e isso vai orientar. Vejam se não faz sentido. Isso vai orientar para que vocês percorram em direção àquilo, basicamente. Entendem? Esse é o método.